Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma estreia aqui do canal. Eu me chamo Verônica e nós vamos resolver mais um exercício da banca CES Gran Rio. Dessa vez, esse exercício caiu no concurso público do Banco do Brasil para escriturário. Então vamos iniciar a leitura. O investidor aplicou certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 das ações eram da empresa A, 1/2 eram da empresa B e as restantes da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%, o das ações da empresa B diminuiu 30% e o das ações da empresa C aumentou 17%. Em relação à quantia total aplicada ao final desse ano, este investidor obteve, e aí a gente tem as alternativas em que tem um lucro de 10,3%, um lucro de 7%, prejuízo de 5,5%, prejuízo de 12,4% ou prejuízo de 16,5%. Vamos então à resolução. Esse exercício parece difícil, né? Porque tem muitas informações, mas não é difícil, é bastante interpretativo. Então acompanha com bastante atenção a resolução que você vai entender, tá bom? Bom, a gente pode chamar de X a quantia que a pessoa colocou no fundo de ações, tá bom? Quantia de fundo. Certo. Ele falou que na empresa a empresa A tinha 1/3 dessa quantia de fundos de ações. Então, vamos escrever isso. 1/3 de X. A empresa B tinha 1/2 dessa quantia do fundo. Então, vamos escrever 1/2 de X. E a empresa C tinha o restante, o que sobrou. Aí eu te pergunto, se a empresa A tinha 1/3 e a empresa B tinha meio, quanto que restou da empresa C? Se você somar essa fração com essa, você vai precisar tirar o MMC entre 1/3 e meio, e você vai ver que vai sobrar somente 1/6 do fundo das ações. Então, 1/6 é da empresa C, certo? Bom, agora ele falou assim, em relação ao rendimento. Ao final de um ano, o fundo de ações na empresa A obteve um aumento de 20%. Então, como que a gente pode escrever? Se foi um aumento, esse valor é positivo. Então, é mais 20% em relação ao fundo que foi obtido nessa empresa A. Então, 1/3 de X. Já na empresa B, teve um desconto de 30%. E o desconto é negativo. Então, menos 30% de meio de X. E na empresa C, houve um aumento de 17% do fundo investido na empresa C, que é 1/6 de X. Bom, 20% vezes 1/3 de X, isso dá 20% vezes 1x, sobra x sobre 3. A gente pode fazer o seguinte, a gente quer saber o quê? Qual é a pergunta? Quer saber se a pessoa teve um prejuízo, né? Se essa empresa teve um prejuízo ou teve um lucro em relação a esses fundos de ações. Bom, então a gente só vai somar esses 3 aumentos e descontos e a gente vai ver se teve prejuízo ou lucro. Então, 20% de X sobre 3 menos 30% de X sobre 2. Veja, já fiz aqui, ó, 30% vezes 1x, 30 vezes x, mais 17% de x sobre 6. Quanto que isso vai dar? Bom, aqui a gente só precisa tirar o MMC entre 3, 2 e 6. Vocês já aprenderam aqui no canal como que faz o MMC. Se você não lembra, eu vou deixar aqui um link, um card aí em cima. Você clica e assista como faz um MMC, tá bom? Então, o MMC entre 3, 2 e 6 resulta em 6. E aí, a gente só faz essa continha. 6 dividido por 3 dá 2. 2 que multiplica 20%,
40% de x. 6, que divide por 2, dá 3. 3 vezes menos 30, menos 90% de x. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes mais 17% de x, mais 17% de x. Aí é só fazer essa continha simples aqui em cima. Então, 40% menos 90% resulta menos 50%. Menos 50% mais 17% resulta em menos 33%. Então, menos 33% de x, não pode esquecer de carregar o x, sobre 6. Quanto que é 33 dividido por 6? 33 dividido por 6. Quanto que isso daqui vai dar? Bom, a gente sabe que 30 dividido por 6 dá 5, que é o mais próximo. Então, 6 vezes 5 dá 30. Sobra 3 aqui. E aí, a gente acrescenta um zero aqui e põe a vírgula aqui. 30 dividido por 6, a gente sabe que é 5. E 30 menos 30, resta 0. Então, o resultado de 33% sobre 6 dá 5,5, porém, menos 5,5% de x. X é o quê? É a quantia de fundo de ações que a pessoa aplicou, certo? Menos 5,5%, isso quer dizer o quê? Que houve um prejuízo de 5,5% no fundo de ações. Isso, então, é a nossa alternativa C. Então, esse exercício é mais interpretativo. Parece difícil, mas não é. Coloca aí nos comentários como você resolveria essa questão. Gostaria muito de saber se você faria de outra forma, tá certo? Vamos deixar um combinado? Clique em gostei nesse vídeo, porque ajuda bastante o canal da professora. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Curta e compartilha muito o conteúdo do canal Matemática Sem Dificuldades. A gente volta na próxima, pessoal. Tchau!